a Deus. Pai do Senhor Jesus a toda a igreja. Tomem os vossos assentos, fiquem à vontade. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Glória a Deus. Quantos trouxeram Bíblia hoje aqui no culto? Tem alguém que não trouxe Bíblia, está sem Bíblia aí? Dá um sinal com a sua mão para eu ver. Tá. A pregação hoje ela vai ser um pouco mais bíblica, no sentido de lermos muitos versículos. Então, eu vou precisar da atenção de vocês. Eu não sei se dá para colocar no telão, se dá para usar o aplicativo aí no telão, não dá? Então, se você puder, se tiver algum obreiro aí disponível, alguma obreira disponível, e puder ficar perto de quem está sem Bíblia, porque vai ser muito importante o uso da Bíblia hoje aqui. Glória a Deus. Enquanto vocês organizam isso, eu já quero agradecer de todo o meu coração a esta oportunidade que Deus me concede de trazer a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus nesse culto a cargo dos varões. Deus abençoe missionário Júnior, todo o grupo de varões e também a vida do presbítero Dacir, que dirigiu o culto desta noite. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E missionário Natanael, eu tomo posse, viu? Desta palavra profética liberada sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa e meu filho. Muito bem. Eu estava aqui e por um momento eu contei quantas pessoas tem aqui na igreja. E às vezes, por ter cadeiras vazias, a gente pode pensar, tem poucas pessoas. Mas tem 70 pessoas sentadinhas aqui hoje, irmãos. 70 pessoas fora as crianças. Se fosse um salão como aquele onde nós estávamos antigamente, não cabia ninguém. Aí a gente ia falar que estava cheio. É porque a gente está acostumado a ver a igreja lotada, né? E glória a Deus por isso. Mas hoje também está cheio. E eu louvo a Deus porque eu pensei assim: após um congresso, como foi, domingo e terça, numa noite fria de quinta-feira, ter 70 pessoas nesse culto, isso é motivo de nos alegrarmos. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, Deus é fiel, pensei nisso e senti no meu coração de compartilhar com vocês. Então, nós vamos hoje meditar em algumas coisas, mas é muito profundo, viu? Quem está ligado hoje aqui? Olha só, essa mensagem aqui, ela foi preparada exatamente às 3 horas da manhã. Eu estava na minha cama e o Espírito Santo falou no meu coração: começa a anotar isso aqui agora. E Deus me deu essa mensagem. Quantos ainda creem? Eu vou perguntar, e isso é sério. Quantos ainda creem em palavra revelada? Isso aqui foi revelação de Deus para o meu coração, tá? Eu não procurei isso em Google, eu não procurei isso aí em internet. O Espírito de Deus foi me dando e eu fui anotando. E quantos querem ouvir a palavra de Deus? Quantos têm sede de ouvir a palavra de Deus? Então, ó, se liga, tá bom? Fica ligado, porque vai ser forte. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Quem achou, diga amém. Diz assim a bendita palavra de Deus: assim, todo aquele que ouve
estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína, ou a sua queda. Diga amém por esta palavra. Fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar um pouco nesta parábola que Jesus trouxe aos seus discípulos. E eu quero que você entre comigo aqui. Entre, porque isso aqui é pão quentinho para o nosso coração. Tá bom? Eu vou me esforçar aqui para trazer o meu melhor, e você se esforça aí para receber, tá bom? Eu fiquei meditando nesta palavra, missionário Isaac, e fiquei pensando, dialogando com Deus em meu interior. E eu falei: Deus, por que o Senhor está me levando nesta mensagem? Por que o Senhor está me fazendo pensar nesta mensagem? E a minha mente saiu, evangelista Cassiano, desta visão física e entrou numa visão metafísica. E eu comecei a me ver dentro deste cenário bíblico. E eu fiquei imaginando comigo. Jesus, ele começa a trazer uma parábola para os seus discípulos, e ele faz esta parábola, conta esta parábola, dizendo que o homem sábio, o homem prudente, é aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Ele é comparado a uma casa que foi alicerçada sobre a rocha. O homem tolo, o homem insensato, é aquele que ouve as palavras de Cristo e não as pratica. Então o contexto aqui nesse cenário é que todos ouvem, mas nem todos praticam. Quem está ouvindo, diga amém. Todos ouvem, mas nem todos praticam. E aqui ele faz uma separação, destacando aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que ouvem e não praticam. Aqueles que ouvem e praticam, ele traz o exemplo de uma casa que é edificado aonde, igreja? Na rocha. E ele fala sobre 3 coisas que está no texto. Você pode ir aí comigo? Vamos lá comigo? Eu falei para você que nós iríamos ler os textos, nós iríamos entrar nos textos. Observe comigo que primeiro vem a chuva, as enchentes, depois vem os ventos. Não é isso que o texto está dizendo? Vem a chuva, vem a chuva, vem as enchentes ou os rios. Então a primeira, a chuva. Segundo, as enchentes, porque quando as águas caem, elas transbordam e inundam o lugar. E depois vem os ventos.
Então Jesus ele está trazendo aqui essas figuras, a figura da chuva, a figura das enchentes, a figura dos ventos, simbolizando o dia da dificuldade, o dia em que nós passamos por uma turbulência. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui: quem aqui já passou um dia extremamente difícil? Levanta a mão. É desse dia aqui que Jesus está falando, mais ou menos isso. É o dia que vem a chuva da traição, é o dia que vem a chuva da tribulação, é o dia que vem as enchentes do esgotamento emocional, é o dia que vem o vento das pancadas da vida. E Jesus ele começa a dizer que o homem sábio, o homem prudente, é aquele que ouve e pratica, e ele é comparado a um homem, a uma casa, melhor dizendo, que foi edificada sobre a rocha, e vieram a chuva, fala comigo, chuva, fala comigo, enchentes, fala comigo, vento, e veio, agora escute, veio sobre esta casa, só que a casa não caiu, ela permaneceu firme. Olha o que o texto diz, vamos de volta no versículo 25. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam sobre a rocha. Agora pense comigo. Então quer dizer que um homem de Deus, um homem sábio, prudente, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher prudente, quando ela ouve e pratica a palavra, ela entra nesse padrão da casa que é edificada na rocha. Aí eu pergunto para vocês: quem é a rocha? Aqui nesse texto, quem sabe? Fala mais alto. Fala comigo, a rocha aqui é Jesus. Tá, então nós precisamos raciocinar. Então Jesus está querendo dizer aqui que aqueles que ouvem e praticam a sua palavra estão firmados nele. É isso? E pode vir o pior vento que for, se você estiver firmado nele, você permanece. É isso que o texto está dizendo? É isso ou não, gente? Vocês estão comigo aqui na mensagem? Eu sou pentecostal, é isso ou não é? Se eu estou firmado nele, tem vento, eu não. Glória a Deus. Se eu estou firmado nele, vem a chuva, eu não caio. Vem a enchente, eu não caio. Vem os ventos fortes e eu permaneço firme, firmado. E aquele que não pratica, ele é semelhante. Olhe para cá. Ele é semelhante a uma casa que é edificada onde? Aonde, gente? Na areia. Se a rocha, olhe para mim, por favor. Se a rocha aqui é Cristo, quem aqui é a areia? Entra comigo aqui no texto, por favor. É uma mensagem bíblica, nós precisamos entrar nesta mensagem aqui. O Espírito de Deus falou no meu coração: a minha igreja, para ela crescer saudável, para ela ser inabalável, ela tem que estar arraizada, fixada, plantada em Cristo, em mim. Porque se ela estiver firmada na areia, ela cai. Olha o verso de número 26. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia, e caiu a chuva,
vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua queda. Quem aqui é a areia? Preste atenção. Nós podemos trazer aqui várias comparações de areia. Quando eu olho para esse cenário de casa edificada na rocha e casa edificada na areia, e eu entendo que a rocha aqui é Cristo, a areia aqui significa em quem eu estou firmado, certo? Então a areia, ela pode simbolizar em quem eu estou firmado. Ela pode ser amizades. A areia aqui, ela pode ser família. A areia aqui pode ser qualquer pessoa. Só que eu não consigo entender outra coisa a não ser isso aqui. Firmados na areia são pessoas que estão focados, olhando, focando os olhos em pessoas. A areia aqui representa aquela pessoa que está firmado, focado em pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Vem aqui uma pessoa, vem aqui, missionário Natanael, vem aqui comigo rapidinho. Vou dar um exemplo. Tem gente que tem muitos motivos para estar na igreja, sim ou não? Só que tem gente que vem na igreja por causa de pessoas, porque ele foi usado para liberar uma palavra de bênção para a minha vida. E vamos dar um exemplo que está lá no cartaz, que no próximo culto é ele que vai pregar. Já que Deus usou a vida do Natanael para falar comigo, Deus também vai usar a vida dele para falar com o outro. Aí o outro vem no culto achando que Deus vai usar ele para falar com esta pessoa. Isto mostra que ela está firmada na pessoa do Natanael. Quem está entendendo esse exemplo? O que tem de gente que vem na igreja por causa da pessoa não é brincadeira. O que tem de gente que está na igreja por causa de cargo que pessoas dão, não é brincadeira. Senta lá, missionário, obrigado pelo exemplo. O que tem de pessoas que estão na igreja e só estão firmes por causa de pessoas. Só que você quer um exemplo de que não vale a pena estar firmado na areia? É quando vem a chuva, a enchente e o vento. Sabe o que acontece? Você cai, e grande é a sua queda. Então vale a pena estar firmado no homem, gente. Vale a pena estar firmado nas pessoas, gente. Nós temos que estar firmado em quem? Em Jesus Cristo. Porque se eu tiver firmado na areia, se eu estiver olhando para o homem, se os meus olhos estiverem focados nas pessoas, já já eu vou ver ela errando, já já eu vou ver ela fazendo alguma coisa errada, já já eu vou começar a observar ela cometendo algum erro, e pelo fato de eu estar alicerçado nela, o que vai acontecer? A minha casa vai cair. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, aqui vai uma lição e um grande exemplo. Não fica vindo na igreja por causa de mim, nem por causa de ninguém, nem por causa de profeta, por nada. Fala assim, ó, você tem que vir aqui unicamente por causa de Jesus. Por causa de Jesus. É por Ele, para Ele são todas as coisas. A areia aqui nesse contexto também pode simbolizar posições.
Mas tudo envolve pessoas. Porque o que adianta uma cadeira se não tiver plateia, se não tiver público? Então envolve pessoas. Até o apóstolo Paulo, aconselhando a igreja que estava em Éfeso, ele escreve uma carta para a igreja e diz para ele: olha só, gente, revesti-vos de toda a armadura do céu, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a sua luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, não é contra pessoas. Toda a nossa vida, preste atenção nisso aqui, em toda a nossa caminhada, nós vamos ser rodeados de pessoas. Pessoas e pessoas. Se eu vim na igreja por causa de você, eu caio. Se você vem na igreja por causa de mim, você cai. Se você vem na igreja por causa de mim, você cai. Isso é bíblico. Então você tem que vir aqui unicamente por causa de... Aí eu peguei. Aqui vocês conseguiram entender então o significado desta parábola. Sim ou não? Só que o negócio foi mais profundo ainda. Deus me levou num entendimento tremendo. Eu pensei comigo, nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens que tiveram um grande exemplo de fidelidade a Deus, de um comportamento fiel ao nosso Deus, e que serve de exemplo para toda a humanidade, de alguém firmado nele. E eu perguntei: Deus, quem é que eu posso colocar nesse exemplo? Se a ideia é não estar firmado na areia, em pessoas, e a ideia é eu estar firmado em Cristo, não tem outro exemplo melhor do que usar do que o próprio Cristo. Aí falou no meu coração: entenda, meu filho, o que eu vou te dar. Aí o Senhor revelou no meu coração Marcos capítulo 14, verso 36. Vai lá, por favor. Marcos capítulo 14, verso 36. Marcos capítulo 14, verso 36. Nada melhor do que usar o exemplo do próprio Cristo. Capítulo 14 do Evangelho de Marcos, versículo, vamos ler do verso 32 a seguir para ficar melhor. Quem achou, diga amém. Fica atento aí que você vai entender comigo a mensagem. Olha aí, ó. Verso de número 32. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus os seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: a minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e prostrou-se e orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. Verso 36. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feito o que eu desejo, mas sim o que tu queres. E ao voltar para os seus discípulos, o surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro: estais dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto,
mas por outro lado a carne é fraca. Agora entenda comigo aqui, gente, em nome de Jesus Cristo. Eu quero usar o maior exemplo que temos aqui nessa terra. Exemplo de um homem que estava firmado em Deus, unicamente em Deus, e que tudo que ele fez foi se submetendo a Deus. Ele amou toda a humanidade. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16, se não me falha a memória. E Deus amou o mundo de tal que entregou o seu único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele foi fiel a Deus, submisso até a morte, e nos amou até o fim. Então não tem como usar outro exemplo a não ser o próprio Cristo. Se nós temos que estar firmado nele, então a melhor coisa que eu posso fazer é usar o próprio Cristo como exemplo. Preste atenção em nome de Jesus, entra comigo aqui no texto. Agora vai começar a batalha espiritual, hein? Vai ficar pesado agora, porque se você entender essa palavra aqui, você vai sair daqui voando esta noite. Presta atenção, flutuando. Ó, Jesus, no pior momento da vida dele, antes da cruz, no pior momento, antes do momento do processo da crucificação, esse aqui é o pior momento de Jesus. A Bíblia diz que ele chama os seus discípulos. Olhe para cá, entra na mensagem comigo. E diz: vamos comigo para orarmos um pouco. Ele deixa os seus discípulos em um lugar e pega Pedro, Tiago e João e chama eles para ir com eles um pouco mais para a intimidade. Quando Jesus ele chega no local e começa a orar sozinho, ele deixa Pedro, Tiago e João um pouco distante dele e disse para eles: ficai aqui e orai e vigiai comigo enquanto eu oro. E Jesus fala para os 3 discípulos dizendo: a minha alma está angustiada. Jesus fala para os seus discípulos que ele trouxe para a intimidade pessoas, sim ou não? Pessoas. Ele contou com pessoas para ficar com ele no pior momento da vida dele, momento antes da cruz. A Bíblia diz que quando ele foi orar, ele olhou para o céu e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu estou pregando aqui de que um cristão verdadeiro, genuíno, que pratica a palavra, de Deus, ele é semelhante a uma casa que é edificada na rocha, e essa rocha é Cristo, e que nós temos que ser semelhante a Ele, estar conectado com Ele. Só que como eu faço para permanecer firme em Cristo? Qual é o exemplo que eu tenho que seguir? O primeiro exemplo que eu te dou aqui é este: no pior momento da sua vida, você pode chamar Pedro, Tiago e João para orar com você. Você pode chamar Pedro, Tiago e João para ficar perto de você. Só que se eles não ficarem do seu lado, ali é você e o Pai. Jesus ele diz: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha, mas a tua. Ele termina de orar, vai até os discípulos, e como que Jesus encontra ele, gente? Dormindo.
sendo que ele tinha dito para os seus discípulos: fica aqui comigo, porque a minha alma está angustiada, eu estou profundamente triste, e eu preciso que vocês fiquem pelo menos 1 hora aqui comigo, nesse momento mais difícil da minha vida antes da cruz. Fiquem aqui comigo, está chegando a minha hora. No momento em que Jesus mais precisou de pessoas, no momento em que Jesus mais precisou daqueles que ele considerava mais íntimo deles antes da cruz, ele não pôde contar com esses. Ele não pôde contar com Pedro, Tiago e João, pois eles estavam dormindo. Depois que Jesus repreende eles, olha no texto, Jesus volta para a oração, e a Bíblia diz que os anjos servem Jesus. O primeiro exemplo que nós temos aqui do próprio Cristo é que no pior momento da sua vida, não espere pessoas. Não espere tapinha nas costas. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado agora aí, pega. Mas pega mesmo, de verdade, está frio. Está frio. Esquenta a mão dele, esquenta a mão dela. Primeiro olha no olho dele e vê se ele está ligado. Se ele estiver desligado, dá um glória bem alto no ouvido dele aí. Desse jeito não vai. Desse jeito não vai. Olha na bolha do olho dele e diga assim, ó: preste atenção no que eu vou te dizer. Você precisa entender que no pior momento da sua vida, você não pode esperar de pessoas, mas você pode esperar de Deus. De Deus. Eita Jesus. Tem alguém que está entendendo isso aqui ou não? Ou não? Ou não? Se você olhar para mim, você cai, mas se você olhar para o Pai, você permanece de pé. Se você olhar para mim, você tropeça, mas se você olhar para o Pai, você permanece. A gente é carente demais. Nós somos carentes demais. Parece, eu tenho essa impressão, que para a gente cumprir o propósito de Deus, a gente depende de pessoas. Parece que a gente fica tão carente de um abraço e um carinho. Vou perguntar de novo: quem aqui já passou por um momento terrível na vida? Levanta a mão. Nesse momento, você não esperou um tapinha nas costas de alguém? Você não esperou uma visita? Você não esperou alguém ir lá e falar: vim aqui te ver, como é que você está? Você não esperou? Agora eu te pergunto: será que todos que você esperava que fosse lá estavam lá? No momento mais difícil da sua vida, eu não tenho dúvida do que eu vou dizer. Quem estava lá é o Pai. Eita, por incrível que pareça, até quem a gente acha que vai estar com a gente no pior momento, dorme, se afasta, não fica com a gente. Mas tem um que não dorme, não tosqueneja, os seus olhos estão como chama de fogo, e ele nunca vai te abandonar. Nunca. Preste atenção. Quem tem problema com números somos nós. Fala comigo assim, ó: quem tem problema com números sou eu. Não. Até quem está lá atrás eu quero que fale isso. Diga assim, ó: quem tem problema com número sou eu. Jesus não tem problema com número não, tá? Me dá um exemplo, pastor. Eu quero ver se Jesus não tem problema com número. Aonde Jesus andava, uma multidão seguia ele, sim ou não? Quem está comigo na mensagem, diga amém. Aonde Jesus andava, uma multidão seguia ele, sim ou não? Nós temos aqui alguns exemplos de multidões que andavam com Jesus. Por exemplo, no capítulo 6, do verso 1 do Evangelho de João. Abra aí, por favor. Jesus não tem problema com número. E eu vou explicar para você.
Vai dar tempo em nome de Jesus. Umas 10 horas nós saímos daqui hoje. Já que você veio, vai ter que aguentar. Tô brincando, gente. Vou tentar terminar 9h30. Vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. Tá gostoso aqui, viu? Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aqui a ilustração da multiplicação dos pães e peixes. Mas eu quero que você se atente comigo aqui no verso de número 9. Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada, 2 peixinhos pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Fala comigo assim, tanta gente. Mas tanta gente tem que ter número. Verso 10. Então Jesus disse: fazei com que o povo se assente, pois havia ali muita grama naquele lugar. Assim se assentaram-se os homens, em número de quase 5.000. Então tá, Jesus nunca teve problema com o número, porque uma multidão seguia ele. E aqui nós temos um exemplo de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas vamos ficar com o que está aqui no texto. Quase 5.000 é pouca gente ou é muita gente? Muita gente, né? Então Jesus não tem problema com o número. Ele tinha uma multidão que seguia ele. Agora vamos em outro texto. Preste atenção, hein? Lucas capítulo 10, vai lá. Lucas capítulo 10. Lucas, rapidinho, gente, para não ganhar tempo, hein? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. O que está escrito aí no verso de número 1? Quantos homens que tem aí? Quantos? Então quer dizer que de quase 5.000, no que eu estou lendo agora, caiu para quantos? 70. Em algumas traduções, principalmente a King James, algumas, principalmente a minha aqui, cita 72. Mas vamos ficar com o que está aí na sua Bíblia, tá? 70. Preste atenção. Quando nós olhamos para este cenário aqui, de quase 5.000 caiu para 70. Agora vamos um pouquinho, por favor. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Melhor dizendo, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Depois é Marcos 14, onde nós vamos fechar com chave de ouro. Lucas capítulo de número 6. Lucas capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Verso de número 13. E logo ao nascer do dia convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles quantos, gente? Então começou com quase 5.000, desceu para quantos? Agora caiu para quantos? 12. O Isaac trouxe a mensagem ali, que quando Jesus estava pregando, depois da multiplicação dos pães, todos começaram a ir embora. Todos, porque o discurso de Jesus estava meio pesado. Aí os 12 olhou para Jesus e disse assim: Senhor, não vês que a multidão, acho que se não me engano foi Pedro, olha para Jesus e diz assim: mas não vê que a multidão está indo embora, tem um monte de gente indo embora, o senhor está pregando, está muito duro. Aí Jesus olha para ele, imagino eu, na minha conjectura: se você quiser ir também, pode ir com eles. Só que Pedro é inteligente: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? É característica de quem está firmado nele. Oh meu Deus do céu. Olha, se eu fosse você que quer se tornar um cristão genuíno, verdadeiro,
Depois você pegava esse esboço, está aqui comigo? Porque tinha um outro negócio aqui para eu falar, mas não vai dar tempo. Muito profundo a respeito do perdão. Mas não vai dar, que é um outro exemplo aqui de quem é firmado na rocha, que é Cristo. Presta atenção. Dos quase 5.000 foi para 70, dos 70 ficou 12. Aí você vai lá para Marcos capítulo 14. Vai lá. A gente leu. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso de número 33. De quase 5.000 para 70, de 70 para 12, de 12, e levou consigo Pedro, Tiago e João. Ficou quanto, gente? 3. Mas ficou os 3, pastor. Vamos entender se ficou os 3? Dos quase 5.000, 70, dos 70, 12, dos 12, 3. Aí a Bíblia diz que somente um, Jesus chamou de discípulo amado. Vamos entender isso aí? Somente um. Evangelho de João, capítulo de número 13, abre aí. Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 23. Acharam aí? João capítulo de número 13, versículo de número 23. Enquanto isso, quantos está aí, gente? Um deles. Fala comigo. Somente um deles. O discípulo a quem Jesus amava estava reclinado em seu seio. Espera um momento. O senhor quer dizer que uma multidão seguia Jesus de quase 5.000 homens. Dos 5.000 foi para 70, dos 70 foi para 12, dos 12 caiu para 3, dos 3 só um Jesus chamou de discípulo amado? E quando ele estava na cruz, uma das 7 frases que ele proferiu, com os pés e mãos pregados, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. E naquele momento ele estava sozinho. Agora eu quero que você dê um grito de glória bem forte. Segura um pouquinho. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí. Dá uma olhadinha para ela. Cheio de defeito, né? Não é mesmo, irmão? Cheio de defeito, né? Dá uma olhadinha aqui para mim, aqui, ó. Cheio de defeito, não é mesmo? Cheio de defeito ou não é?
muitos defeitos, não é mesmo? Coitadinho de nós se não for quem? Se não for Jesus, não é verdade? Aí a igreja tem um hábito horroroso de chegar no culto e ficar reparando nas pessoas, de ficar observando as pessoas. Eu não vou perguntar aqui quantas igrejas você já congregou e o porquê que você saiu delas, mas eu tenho certeza que um dos motivos para você ter saído de lá foi por causa de pessoas. E aqui nós temos um exemplo de um cristão que está arraizado em Cristo, deve olhar somente para o Pai. Pegue na mão de alguém agora, esquerda e direita, se você puder, e diga assim, ó: se você olhar para mim, você vai cair. Se você olhar para mim, você não vai conseguir firmar, você não vai conseguir ficar firme. Fala assim, ó: porque eu sou falho, eu sou errôneo. Por isso eu te digo, meu amado, para de vir para a igreja e olhar para o erro dos outros. A sua casa deve estar arraizada, fixada em Deus, no Pai, em Cristo. Eu quero te desafiar esta noite. Eu quero ver se você firme em Deus, você vai cair. Firme em Deus, pode vir o vento que for, você permanece. Firme em Deus, pode vir a prova que for, ninguém te abala. Agora, se você olhar para o lado, olhar para o erro de alguém, eu te dou pouco tempo para você cair, para você ficar prostrado. Mas quem olha para ele fica de pé, de pé, de pé. Põe a mão no coração e diga assim, ó: nem que eu fique sozinho, eu não largo dele. Nem que eu fique sozinho, eu saio de perto dele. Nem que eu fique sozinho, eu deixo de olhar para ele. Fica de pé. Olha aqui, ó. Seu compromisso é com o Pai. Deus tem um propósito na sua vida. Só que sabe por que você não está conseguindo cumprir o seu propósito? Porque você ainda não entendeu. Dentro da sua mente está faltando esse entendimento de que você deve caminhar olhando só para Deus. Só para Deus. E cumprir o seu propósito para a glória dele. Olha aqui para mim. Você ama o próximo por causa dele. Você perdoa por causa dele. Você suporta o erro do próximo por causa dele. Você aguenta a chuva, você aguenta as enchentes, você aguenta o vendaval por causa dele. Agora, você acha que você aguenta olhando para o erro dos outros? Você acha que você suporta firmado na areia? Não suporta. Então hoje, eu quero que você faça uma oração comigo. Eu tinha aqui um assunto tremendo para falar. Primeiro, esse é o primeiro exemplo de uma pessoa que quer permanecer firme. Ela precisa olhar somente para Deus. Jesus, ele foi o maior exemplo disso. Ele olhou para o Pai no pior momento da vida dele. Posso dar um conselho para você que está querendo desistir por causa de um erro de alguém? Posso dar um conselho para você que está querendo desistir porque alguém falou mal de você? Porque alguém não foi com a sua cara? Porque alguém não pegou na sua mão?
Porque alguém olhou para você torta, porque homens falharam, erraram com você. Para de querer seguir o exemplo dos outros. Pessoas são falhas, pessoas são errôneas. Olha o exemplo do próprio Cristo. Esteja olhando para o Pai no pior momento da sua vida. Que não seja feita a tua vontade, mas a vontade do Pai. Porque, irmão, a nossa recompensa, quem é que vai dar? São pessoas ou é o Pai? Qual que é a recompensa de quem está firmado na areia? É a queda. Fala comigo. A recompensa de quem se firma em pessoas é a queda. Mas a recompensa de quem está firmado na rocha é o céu. É o céu. Eita glória. Eita glória. Então eu quero fazer uma oração por você agora. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu queria continuar, mas eu não vou continuar por causa do horário. Eita Jesus amado. Eu vou deixar essa outra parte para outra hora, porque tem aqui um outro exemplo profundo, mas não vai dar. Não vai dar, vou deixar para outra hora. Mas fica aqui isso aqui. Olha para Jesus. Pelo amor de Deus. Se você olhar para o lado e ver alguém mascando chiclete, porque tem gente que se incomoda com essas coisas, né? Chega no culto para cultuar, aí vê um irmão conversando do lado, vê outro irmão levantando no banheiro toda hora. São pessoas que estão olhando para o homem, que estão olhando para pessoas. Mas o meu compromisso é com o Pai. Olha, eu ia entrar nesse assunto aqui sobre compromisso com o Pai. Eu tenho que olhar para o Pai, porque eu vou falar só isso aqui. Como que uma pessoa que está firmada no Pai vai lidar com as pessoas que a abandonaram no momento mais difícil da vida dela? Posso te fazer uma pergunta? Isso aqui só para deixar um gostinho de quero mais dessa mensagem. No pior momento da sua vida, aquela pessoa que você contou que ia te ajudar e não te ajudou, como que ficou a sua mentalidade a respeito dessa pessoa? Você criou ranço dela? Você ficou com mágoa dela? Como que fica a mente de uma pessoa que passou pelo processo sozinha e ninguém ajudou? Foi ela e o Pai. Eu me perguntei na madrugada para Deus e perguntei: Pai, como que fica a mente do rejeitado? Como que fica a mente do abandonado? Ele cria uma espécie de bloqueio, um ranço, como se as pessoas não amassem ele nem ela. Foi assim que você se sentiu quando ninguém foi visitar você? Não foi? Aí o Senhor respondeu para mim: você tem que amá-las. O próprio Cristo disse: um novo mandamento vos dou, para que vos ameis uns, assim como eu vos amei. Mas eu não consigo amar quem me abandonou. Então perdoa. Aí o Senhor falou no meu coração sobre o mistério do perdão. Por 7 vezes o justo cairá, por 7 vezes se levantará. Salomão disse isso no livro de Provérbios. Na numerologia, o número 7 é o número da perfeição. Jesus chega até a Pedro e pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? Não, até 7. Mas 70 vezes, 490 vezes por um dia. Se o número da perfeição é o número 7, quem foi o único perfeito que teve o poder de ser morto na cruz para pagar a dívida dos pecadores? Gente, isso é muito profundo. Aí ele disse assim: vos amei, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Só que eu não vou conseguir trazer isso hoje, mas uma coisa eu digo para vocês, só para ficar um gostinho de quero mais. Quando você passar pela pior fase da sua vida e não tiver ninguém para ajudar você, é você e o Pai, você vai continuar cumprindo o propósito dele. Um novo mandamento
vos dou, para que vos ameis uns aos outros. Se você estiver focado no Pai, em Deus, somente nele, quando o seu irmão falhar com você, você vai conseguir perdoar. Agora, se você estiver focado nele, firmado nele, não consegue perdoar. Fala assim comigo: o único jeito de perdoar quem me abandonou no pior momento da minha vida é tendo a mente de Cristo. Se não tiver a mente dele, não consegue. Se não tiver arraizado nele, não consegue. Se não tiver firmado em Cristo, não consegue. Então eu tenho um recado e aqui eu encerro e eu paro a pregação aqui. Quando todos te abandonarem e você estiver firmado em Deus, o que fazer com as pessoas que me rejeitaram e me abandonaram? Ame elas, perdoe elas e tenha comunhão com elas. Por quê, pastor? Porque se eu não amar, a culpa é minha. Se você não amar, a culpa é sua. A salvação, ela é individual, mas todos nós estamos no mesmo propósito. E esse propósito não é estabelecido por pessoas. Quem estabeleceu isso aí foi o próprio Deus. Então eu perdoo por Deus, eu amo por Deus, eu abraço por causa de Deus, eu sofro as aflições da terra por amor a Deus. Sabe por quê? Naquele grande dia, quem vai me coroar não é o homem, é o próprio Deus.